Professores da Zona Sul da capital suspendem atividades por 2 dias. O motivo? Medo. Aulas em escola do bairro Glória, em Porto Alegre, devem ser retomadas na segunda-feira. Acidente na BR-116 envolveu 4 caminhões e matou um dos motoristas. No sábado, a chuva segue no Rio Grande do Sul. Bom para quem aumenta os rendimentos em dias assim. E ainda... Projeto voluntário ajuda a mudar vidas no bairro Restinga, em Porto Alegre. Com seleção garantida na Copa, o jeito foi comemorar, apesar do empate. Brasil e Portugal, um confronto literalmente para os mais variados gostos. Boa noite, fique com a gente, o Ubra Notícias está começando. A escola do bairro Glória, em Porto Alegre, que teve as aulas suspensas por falta de segurança, deve retomar as atividades na segunda-feira. A Brigada Militar prometeu reforçar o patrulhamento, depois que as professoras paralisaram as atividades por medo da violência. Uma empresa de segurança privada foi contratada em caráter emergencial para monitorar a escola. O contrato acabou quarta-feira. A outra empresa, que venceu a licitação, só vai poder começar a atuar em 5 dias. Sem segurança e com medo, os professores resolveram suspender as aulas de mais de 1.500 alunos. Nos momentos eles revelam do medo que tem de seguir o trabalho, porque alguns professores foram ameaçados no início do ano. O último conteúdo foi dado no dia 23. Se as relações fossem apenas de trabalho, a situação seria tranquila na escola Professor Oscar Pereira. Entretanto, há relatos de alunos que fumam maconha em sala de aula e de educadores que foram ameaçados durante a educação física. Alunos que são da noite, alunos que não estudam mais, eles entraram e simplesmente queriam jogar futebol. O professor explicou que estava dando aula de educação física e que não poderia ceder o pátio naquele momento. Falar para o professor que, se eles não pudessem usar o pátio, que o professor poderia ser morto. O maior receio dos professores são as brigas de gangues. Alunos chegam a frequentar as aulas portando armas. A disputa é pelos pontos de venda de drogas. Nos arredores, são pelo menos 4. Os traficantes pulam os muros da escola Oscar Pereira para entregar crack e maconha pela janela aos estudantes. A gente cansa de ver nas arquibancadas pacotinhos, aquela coisa que eles usam para preparar, e como se fosse vender trouxinhas. Se ouve bastante assim, que o fulano, tá trazendo, tá levando. A Brigada Militar afirma que não tem como manter um policial fixo no colégio, mas vai reforçar o patrulhamento. Passar mais vezes naquele local e, claro, fazer contato com a direção da escola, com funcionários. A vigilância armada faz parte de um projeto da Secretaria Estadual de Educação. Quase 4 milhões de reais foram investidos na contratação de empresas e obras em 15 escolas de Porto Alegre. Suprir em cada escola a necessidade que ela está nos apontando, de vigilância armada, muros, cercamento, gradeamento e casa do PM residente, O corpo de um homem de aproximadamente 40 anos, sem identificação, foi encontrado boiando no Arroio de Luva, em Porto Alegre, na manhã de hoje, na altura do bairro Santa Cecília. Os moradores da região acionaram os bombeiros, que fizeram o resgate do corpo. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Há suspeita de que ele era um morador de rua. Um outro homem de 59 anos morreu na manhã de hoje em um engavetamento entre 4 veículos no quilômetro 338, em Barra do Ribeiro, a 53 quilômetros da capital. Cláudio Kakoski dirigia uma carreta com placas de chuvisca, que ficou prensada entre um caminhão de grande porte, que vinha na frente, e outra carreta com placas de Santa Cruz do Sul. O motorista desse veículo, Marco Antônio Pérez, de 41 anos, ficou preso nas ferragens e foi encaminhado ao HPS da capital. Ele passou por uma cirurgia e está em estado grave. Um quarto veículo, um caminhão Iveco, também se envolveu no acidente, mas não teve feridos. Chovia muito no momento da colisão. O engavetamento aconteceu por volta das 5 da manhã, depois que o primeiro veículo freou e os demais não conseguiram parar. 2 pistas ficaram interditadas por 3 horas, até que as cargas dos caminhões fossem retiradas da pista.
A seguir, o estado segue com chuva. Isso é ruim? Para muita gente, não. E ainda hoje, moradores de Canoas estão mudando a cara da cidade com atitude e o orçamento participativo. Veja depois do intervalo. No domingo, tem a segunda cavalgada contra o crack em Alvorada. A saída acontece a partir das 8 da manhã no piquete Parceiros da Tradição. À 1h30 da tarde, acontece um almoço no CTG Bento Gonçalves. Ao todo, 6 entidades tradicionalistas da cidade devem participar do evento.